Shalom, queridos irmãos da Conjob, eu sou o pastor Alexandre Dutra e hoje nós vamos concluir a nossa série de estudos sobre Israel, Igreja e as profecias. Já temos contemplado aquilo que Deus disse na sua palavra através dos profetas concernentes a acontecimentos referentes a Israel, a cidade de Jerusalém, acontecimentos que nós, com os nossos olhos, temos contemplado o seu cumprimento nos dias atuais, vendo assim a veracidade das Sagradas Escrituras. Aquelas profecias que Deus prometeu que aconteceriam, nós estamos vendo se cumprindo nos dias atuais. Isso é simplesmente impressionante, como Deus tem velado, inclusive, para cumprir as suas promessas sobre Israel, Igreja, e aí os acontecimentos proféticos concernente a nação de Israel e as nações. Nós temos contemplado isso nos nossos dias. Bem, quando olhamos para o florescimento do deserto em Israel, o retorno do povo judeu para Israel, Israel como nação novamente, né? Quem diria, depois de 1900 anos, Israel volta a ser nação. Deus tem preservado esse povo, a sua identidade, Deus tem protegido eles, né, contra tentativas de extermínio, e Deus tem salvado individualmente o povo judeu através da pregação do Evangelho pela Igreja do Senhor Jesus, que Ele deixou aqui com essa missão de começar em Jerusalém e ir até os confins da terra, e agora nós estamos vendo o Evangelho retornando para Israel. Né? Os judeus no mundo todo e em Israel têm ouvido de Jesus como Messias prometido a Israel. Isso é maravilhoso, isso é espantoso, isso tudo aponta para o cumprimento profético revelado nas Sagradas Escrituras. Não podemos esquecer, esse é um único livro religioso que fala acerca do futuro, pois só Deus sabe o que vai acontecer amanhã, e Ele tem deixado de forma muito clara as evidências através dos acontecimentos na história da humanidade. E a nossa quarta parte, né, nosso último estudo, fala justamente sobre um tema muito importante, que é aquilo que o apóstolo Paulo profetizou sobre a nação de Israel. E eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 11, e lemos os versículos 25 a 26, que é o título, né, a salvação de Israel, o assunto mais importante para a nação de Israel, para o povo de Israel, para o povo judeu, que é a salvação, aquela promessa que Deus fez à nação de Israel, que Ele voltaria para ela e salvaria a nação, perdoaria os seus pecados, sobre todos aqueles que se arrependessem, né, seriam salvos, e a nação seria estabelecida como a capital do mundo, e da cidade de Jerusalém, o Senhor Jesus, o grande rei, iria governar, né, vai governar sobre todo Israel e sobre todas as nações. Então, Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, só para contextualizá-los, né? Capítulo 9 de Romanos fala sobre o passado de Israel, capítulo 10 fala sobre o presente de Israel, e o capítulo 11, o futuro de Israel. Por isso que nós lemos assim, nos versículos 25 e 26 de Romanos capítulo 11. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Quem é esse libertador? É o Senhor Jesus, o Messias prometido. Perceba que o versículo 25, o apóstolo Paulo está corrigindo uma distorção do pensamento da igreja, né, com a sua maioria de gentios. Não podemos esquecer que a igreja tem no seu corpo a maioria de gentios, uma vez que os judeus são a minoria, né? O único lugar que os judeus não são minoria é no Estado de Israel, e ainda assim há uma grande população de não-judeus que vivem lá. Mas aqui o apóstolo Paulo está corrigindo um erro que é muito comum as igrejas cometerem. Por serem maioria de gentios, elas acabam esquecendo da aliança que Deus tem com Israel e das promessas que Deus tem com Abraão, Isaac e Jacó e com a sua descendência. E uma das principais promessas é a salvação da nação. Então nós podemos dizer que a nação de Israel é a única nação que tem a garantia, né, de restauração e de salvação. Não que as demais não tenham, mas a certeza é revelada nas Sagradas Escrituras para
a nação de Israel. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós não devemos esquecer disso, ignorar isso, ou nos presumir, né, esquecendo que Deus tem uma aliança com Israel, pois todo Israel será salvo. Vamos entender isso à luz da profecia, à luz do texto bíblico. E aí, então, eu quero chamar a sua atenção para o texto que está lá no profeta Zacarias. Vá lá comigo, profeta Zacarias. Agora o capítulo 12, versículo 10. Nós vamos voltar aqui, vamos trabalhar com esses dois textos e um outro texto também, mas vamos pensar aqui sobre esse tema, salvação de Israel. Perceba que tudo está sendo preparado para que os acontecimentos proféticos tenham seu desenvolvimento para culminar na salvação de Israel. Mesmo o acordo do anticristo, né, com a nação de Israel vai preparar o caminho para a volta de Cristo, seu retorno glorioso. Para que isso aconteça, esses outros sinais, essas outras profecias têm que se cumprir, preparando assim, pavimentando assim a estrada para o retorno de Cristo. Então, olha só o que o profeta Zacarias vai dizer, olhando para o futuro de Israel. Ele diz o seguinte: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei. Olha, diz respeito ao futuro. Já passou aqui o cativeiro na Babilônia, o processo de reconstrução do templo, e o Senhor está usando o profeta Zacarias para revelar algo que vai acontecer num futuro distante, naquilo que nós chamamos de o fim dos tempos, nos últimos dias, como diz os profetas. E aí o versículo 10 continua dizendo: derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então percebam que aqui o profeta está falando, como se ele está registrando aqui, como se Deus estivesse falando. Porque quem vai enviar sobre a casa de Davi o seu espírito? Quem tem o Espírito Santo, senão o próprio Deus, o Deus o Pai. Então, olha só, ele está falando na sua primeira pessoa, mas aí, olha que interessante, ele diz que as pessoas sobre quem ele vai enviar esse Espírito vai olhar para ele, a quem traspassaram. Como assim? Deus foi traspassado? Traspassar é passar de um lado para o outro. Mas foi Deus o Pai traspassado, ou foi Deus o Filho que foi traspassado as mãos e os pés? Lembram disso? E o seu lado? Não podemos esquecer que quem foi traspassado, quem morreu na cruz, foi o Senhor Jesus. Então percebam que esse Espírito que vai levar ao arrependimento da nação, é um Espírito que é dado para que eles reconheçam a Jesus como Messias. E vão chorar amargamente, como diz o texto aqui claramente, como quem chora pelo unigênito. E olha que interessante, esse choro, esse pranto, é justamente o ato de arrependimento. É aquela contrição, de, puxa vida, ele era o Messias, e agora então o povo pode se arrepender e clamar a Deus. Isso é maravilhoso, como está claramente aqui dito para a gente no texto profético. Mas, trazendo para o contexto futuro, que eu derramarei o meu Espírito, nós não podemos esquecer, e aí eu convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 121, e nós vamos ler os versículos 1 e 2, porém, eu quero destacar aqui, em que contexto que vão olhar aquele a quem eles traspassaram e vão chorar amargamente e clamar pelo Senhor. No momento de perseguição a Israel, no momento em que Israel estará cercado no Monte das Oliveiras, e vocês estão vendo aí uma foto panorâmica do Monte das Oliveiras, aquela parte mais verdinha ali, deixa eu mostrar aqui com o cursor, é justamente o Monte das Oliveiras, aqui o Monte do Templo, aqui o Vale de Cedron, aqui o Vale de Rinom, e aqui o Monte das Oliveiras. Então perceba que Israel vai estar cercado no Monte das Oliveiras. E aí então, nós não podemos esquecer que eles vão se lembrar do salmista que diz, olha só, o salmista diz assim no Salmo de número 121, versículo 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aqui é muito importante destacar que no monte do templo e no Monte das Oliveiras, você tem uma cadeia de montanhas que cercam esses montes, que cercam a cidade de Jerusalém,
onde o povo de Israel vai estar cercado pelos exércitos inimigos do anticristo. Ou seja, exércitos das nações todas estão marchando contra Israel. No norte, a batalha do Armagedon, em Jerusalém, o exército do anticristo cercando Israel. Então eles vão olhar para os montes, porque de um lado e do outro eles têm os inimigos. Eles vão olhar para os montes e eles clamam: de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui então nós vamos voltar lá para o profeta Zacarias, pois há algo aqui muito importante que nós não podemos desconsiderar, que é justamente falando sobre esse momento em que Israel, né, vai estar cercado pelos exércitos do anticristo. E olha só, Zacarias capítulo 12, vamos ver agora os versículos 9 a 14, e a descrição é simplesmente impressionante. Diz assim: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito, o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassar, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. Percebam a referência aqui ao vale do Armagedon. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e as suas mulheres à parte, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Quem são esses remanescentes aqui? São aqueles que não morreram na tribulação, são aqueles que não aceitaram o sinal da besta, são aqueles que não adoraram a imagem do anticristo. E nós temos aí o clamor que será feito em Mateus 23, 39, um texto bem conhecido que diz assim: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: Baruch rabá b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Israel vai clamar que Jesus é o ungido de Deus, é o Messias, é o bendito do Senhor. E aí então nós teremos aquilo que foi profetizado, pelos profetas e que o apóstolo Paulo nos faz lembrar. Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras, pois ele mesmo disse: não me vereis mais até que clamais Baruch rabá b'shem Adonai. Eles clamaram, o Senhor Jesus desce, e olha só o que nós encontramos lá novamente em Zacarias, capítulo 14, versículos 4 e 9. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Não podemos esquecer que o Senhor Jesus ascendeu do Monte das Oliveiras para o céu. E 2 anjos se colocaram dizendo: esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará para o mesmo monte. Olha que interessante. Outro detalhe importante: o Monte das Oliveiras é oco. Então, tem uma fenda ali que divide o monte. Quando o Senhor pisar, o monte vai se partir ao meio. E aí, então, nós vamos ver aí o cumprimento da profecia de Romanos capítulo 11, versículo 26, confirmando aquilo que Deus já havia mostrado para os profetas. Vou ler novamente. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. É isso que estamos aguardando acontecer nesse plano profético de Deus que nós abordamos de forma resumida, mas objetivamente falando, e mostrando claramente nos textos sagrados que essas coisas vão acontecer. Então nós acabamos de ver um pouco sobre Israel, a igreja e a profecia, apontando para esse dia de salvação da nação de Israel, do povo judeu, quando o Senhor colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. É interessante, o Senhor Jesus disse que Deus é Espírito, mas ele, Jesus, tomou forma humana. É ele que vai pisar o Monte das Oliveiras. E esse monte será partido e o seu reino será estabelecido ali. Mas o reino do Senhor
já é um outro assunto. Fiquemos então com essas profecias, né, que apontam para Israel, a igreja e as nações. E nos apeguemos a isso, pois perto está o Senhor. Né, estamos aguardando aquele dia que o Senhor vier nos buscar. Que Deus abençoe a todos e shalom.